através da Escritura, nós encontramos que para o dia do Senhor, que é o 7º milênio, desde Adão até aqui, ou o 3º milênio, desde Cristo até aqui, foi dito que haverá uma grande voz de trombeta. E isso nós encontramos no Apocalipse capítulo 1, nos versículos 9 até o 11, onde diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Esta palavra que nos fala desta trombeta, no dia do Senhor, recordem que essa voz, ela é uma voz, e é a voz de Cristo, o anjo forte que desce do céu. É Cristo, o anjo do pacto, que fala como uma voz, como de trombeta. Não é uma trombeta literal, mas é a voz de Cristo falando no último dia com uma mensagem maior, uma grande voz de trombeta. E aqui está nos falando de uma mensagem dispensacional que é maior do que uma mensagem de uma era. Porém, a mensagem de uma era é a voz de uma trombeta. Porque quando se fala da grande voz de trombeta, se fala de uma mensagem dispensacional. E Cristo, no último dia, estará falando com uma grande voz, com a grande voz de trombeta, ou seja, com uma mensagem maior, uma mensagem dispensacional. E, consequentemente, nesta mensagem estarão sendo abertos todos os maiores mistérios, como, por exemplo, o mistério do 7º selo, ou seja, o mistério da segunda vinda de Cristo, Cristo vindo à sua igreja, e também o mistério de Cristo vindo para estabelecer o seu reino depois da grande tribulação. E todos esses mistérios serão abertos na mensagem da grande voz de trombeta. E é a mesma grande voz de trombeta de que nos fala São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 49 e daí em diante, quando nos diz: E assim, como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. Por isso, digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorrupção,
e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorrupção, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos glorificados, corpos eternos e incorruptíveis, será no último dia, quando se estiver ouvindo esta grande voz de trombeta. E a transformação dos que estivermos vivos neste momento também será quando se estiver ouvindo a esta grande voz de trombeta. E aqui diz, ante a trombeta final. E esta trombeta final é a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia, com a mensagem de liberação para o povo, revelando, mostrando e dando a fé para serem transformados e raptados os crentes em Cristo que estiverem vivos. Vejam bem que no capítulo 25 do livro de Levítico, a partir do versículo 8 em diante, disse: e também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das semanas de anos te serão 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e pregareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e cada um tornareis a sua possessão, e cada um tornareis a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vinhas não tratadas, porque é jubileu, e santo será para vós. A novidade do campo comereis. E neste ano do jubileu, cada um tornareis à sua possessão. Ou seja, que cada um voltará à sua herança. E este ano de jubileu, consequentemente, é um tipo e figura da era da pedra angular. Porque depois de 49 anos, onde há 7 anos sabáticos, porque se você dividir 49 entre 7, dá 7. E há 7 anos sabáticos, ou seja, anos de descanso, de repouso para a terra. E logo depois vem o ano 50, que também é o ano 8º de repouso para toda a terra. Também é o ano de descanso para toda a terra. E quando se chega ao ano número 49, que é de descanso, de repouso para toda a terra, é um ano sabático, porque o sábado é o dia de repouso, e todo o ano sabático é de repouso para toda a terra. E neste ano 49, que é o 7º ano sabático de todos os anos sabáticos, logo vem o ano 50, que é também de repouso para toda a terra. E este é o único tempo quando se unem 2 anos de repouso para a terra. E isto nos fala
das diferentes eras da igreja. Nos fala das 7 eras da igreja, 7 tempos de repouso para a igreja e de bênção divina para servirem a Deus e adorarem a Deus. E são 7 tempos muito importantes. E depois vem o 8º ano, ou o dia para a igreja, que é a era da pedra angular. E vem a ser o ano 50 representado no ano 50, quando se toca a grande voz de trombeta, se toca a trombeta em toda a terra e se anuncia a liberdade em toda a terra. Na mensagem da grande voz de trombeta, estará proclamando a liberação que Cristo realizará para os mortos em Cristo, ressuscitando-os em corpos eternos e da transformação dos vivos em Cristo, libertando-os desta vida terrena e temporária e colocando-os na vida eterna fisicamente, com corpos eternos e glorificados. E é Cristo quem estará tocando esta grande voz de trombeta. Porém, por meio de quem Cristo o fará? Cristo disse em São Mateus, no capítulo 24, no versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. É Cristo quem envia os seus anjos, e os seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias, que virão com a grande voz de trombeta para chamar e ajuntar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Mas antes disso, a voz de Cristo nas 2 oliveiras, e também será a voz de Cristo no último dia, no meio da sua igreja, nos falando de todas essas coisas que deverão acontecer, e estará nos dando a fé para sermos transformados e raptados, nos dando a revelação da sua vinda, dando-nos a revelação da vinda do Filho do Homem no último dia, ou seja, no 7º milênio, desde Adão até aqui, ou no 3º milênio desde Cristo até aqui. E sendo que esta trombeta final, ou grande voz de trombeta, é a mensagem do Evangelho do Reino sendo pregado pelo mensageiro que Deus tiver na terra, no meio da sua igreja no último dia, se cumprirá a palavra de Cristo, quando ele disse em São Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, nos dizendo da seguinte maneira: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A mensagem final de Deus, a pregação do Evangelho do Reino sendo realizada, e será Cristo em Espírito Santo por meio de um homem, de um mensageiro que aparecerá nesta terra no último dia, por meio do qual também Cristo cumprirá Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, onde ele diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz. E aqui novamente temos a grande voz, e esta é a grande voz de trombeta,